Bom, boa noite. Então, nós vamos continuar, tá? Nosso encontro passado, falando sobre saúde, né? Método de saúde Okada. Nosso último encontro hoje também, então a gente finaliza mais uma turma do projeto, tá certo? Bom, o que nós vimos então? Mokichi Okada, um japonês, nasceu em 1882, né? 23 de dezembro, e faleceu 10 de fevereiro de 1955. Ele, durante esse tempo aí, né, um pouco mais de 70 anos de vida, ele trabalhou, né, como empreendedor, ele escreveu textos sobre finanças que nós estudamos, mas eu tinha explicado que o principal que eu achava da vida dele, né, porque eu citei também outros empreendedores, como investidores, como Warren Buffett, como Mark Howard, como Peter Lynch, né? Mas o Okada, ele é a coluna vertebral desse projeto, porque ele falou, além de finanças, além de ter sido empreendedor, tá certo? E eu falei também nos encontros que quando você compra ação de uma empresa, você, de certa forma, está sendo empreendedor, você está sendo sócio de empresas. Você pode abrir a tua própria empresa, ser um empreendedor, você pode comprar ações e ser sócio, né? Na proporção das ações que você tem da empresa que você está investindo, tá bom? E o Okada, então, ele foi empreendedor e ele também falou sobre saúde, né? Não adianta a gente pensar na nosso futuro financeiro se a gente não tiver um futuro, ou se tiver um futuro muito curto, né? Então, por isso, a gente trouxe a questão do método de saúde Okada, que eu particularmente acho um método fácil de aplicar e muito eficiente, né? Por isso, também dessa escolha, não só por Okada ter falado das duas coisas, como ele falou de um método que é bem acessível e eficiente, né? Me encanta que ele
era muito inteligente, ele tinha um conhecimento muito profundo das coisas, mas ele procurava explicar de maneira simples e criar práticas que todas as pessoas pudessem fazer, né? E tinha essa preocupação. Não adianta você ter uma ideia fantástica, fabulosa e que as outras pessoas não possam aplicar, poucas pessoas aplicam, tá? Bom, eu vou passar aqui um vídeo que fala dos museus de Atami e de Hakone, os museus MA, né? MA é a ONG, que inclusive é parceira nossa, né, aqui nesse projeto, que é Mokichi Okada Association, né? Associação Mokichi Okada. É uma ONG que dissemina, espalha o método de saúde Okada para o mundo, tá certo? Então, vou passar para vocês aí o vídeo aqui. Então, aqui, no Museu de Atami, aqui é o auditório, você pode ter peças teatrais, né, e concertos musicais, faz parte do museu. Aí em Atami, dentro do museu, esse é o pote de Vicinos. Tá? Eu vou até comentar sobre ele depois. Ele é um tesouro nacional. Foi uma das últimas aquisições do Okada. Para vocês terem uma ideia, ele vendeu uma casa que ele tinha para poder comprar esse jarro, que é considerado um tesouro do Japão, né? E só lembrando que a questão do museu, por que museus? Né? Okada, ele achava que as obras de arte, como esse pote, por exemplo, né, ele deveria ser exposto à população em geral, e não só aos milionários, aos bilionários que possuem essas obras. Então, ele fez um esforço muito grande durante a vida dele, a partir do momento, obviamente, que ele teve condição financeira, de adquirir essas obras, e ele colocou no museu, onde a entrada é bem acessível, né, você paga uma entrada, mas o objetivo ali não é lucrar, né, o objetivo ali é que seja acessível para que as pessoas possam apreciar essas obras. Então, a entrada é mais até para manutenção mesmo, basicamente para manutenção do museu. Seja isso em Atami, seja em Hakone. Atami, Okada, ele não chegou a construir. Foram, né, discípulos da filosofia dele que finalizaram o projeto que ele tinha. Mas em Hakone ele colocou a mão pessoalmente nas obras de arte, ele organizou, ele idealizou, tá bom? Então, isso aqui é poliglicismo, porque no Japão é comum você colocar chá, né, nesses postos que conserva, é como se fosse uma cumbuca, né? Então, ajuda a manter uma temperatura agradável e tal. Então, era muito comum no Japão antigo. E isso aqui, como eu falei, é considerado uma obra de arte a nível de ser um tesouro cultural do Japão. O Okada, ele durante muito tempo quis possuí-lo, e finalmente possuiu por uma boa quantia de dinheiro, como eu falei. Ele ficou feliz de poder expor isso para as pessoas, né? Como poucas pessoas tinham acesso. Então, da obra do Okada, vai muito isso daí. É uma lição que a gente vai falar daqui a pouco, você oferecer às pessoas alguma coisa. Não vou nem falar devolver, né? Ele conseguiu o esforço dele, o mérito dele, o dinheiro que ele tinha, mas oferecer para as pessoas alguma coisa, ser útil às pessoas. Então, você tem várias formas de ser útil. Uma das formas, ele usava o dinheiro dele para poder oferecer arte para as pessoas, porque através da arte, como nós já falamos, segundo a teoria do Okada, você melhora o teu estado de saúde. Uma arte de alto nível. Qual é a arte de alto nível? É aquela arte que você entra em contato e melhora teu bem-estar, melhora tuas emoções, você fica num estado melhor do que antes de entrar em contato com a obra. Então, isso daí gera uma melhora do teu estado de saúde. O Okada oferecia isso. Não só isso, ele fez várias outras coisas, né? Ele criou uma técnica de bioenergia, ele criou uma técnica de arranjos florais, né, que no Japão se chama ikebana. Ele, além dos museus, ele também fez várias caligrafias, né, que no Japão são consideradas obras de arte. Caligrafias vão ser
escritos, né? Em kanji, que é aqueles desenhos, aquelas letras como se fossem desenhos. Então, ele foi um mestre nisso daí. Então, o Okada ele se destacou em várias áreas, inclusive artísticas, né, que eu estou dando ênfase aqui no comentário. Ele criou um método também de agricultura natural, porque ele falava que não adianta você querer pensar a saúde sem cuidar da alimentação. Então, é a ideia daquela básica que vocês têm de comer coisas mais naturais possíveis. O que é coisa natural? A coisa mais ligada da forma que ela realmente é gerada pela natureza. Isso seria mais natural. Tá? Então, você, em vez de tomar um suco artificial, você toma um suco da fruta, de preferência uma fruta da época, de preferência recém-adquirida, ou seja, fresca. Tá bom? Então, isso daí basicamente é a forma, é o método de saúde Okada. Então, alimentação natural, arte e cultura, uso da bioenergia. A bioenergia, como eu expliquei para vocês, seria uma forma de acelerar o próprio organismo de sua recuperação natural, né? Então, a doença, segundo Okada, é um desequilíbrio do organismo. A própria medicina ocidental entende isso daí, só que a medicina ocidental, ela manda tomar medicamentos, né? Para poder reequilibrar. E no Oriente, Okada vem dessa linha de pensamento, você procura fortalecer seu organismo. Você não se preocupa em atacar a doença, que é o caso que a gente faz com medicamento. Lá eles se preocupam em reforçar a saúde natural do organismo, a força natural do organismo, para que restabeleça a saúde. Então, a bioenergia vem disso daí, a própria alimentação natural, então você evitar de ingerir substâncias químicas nocivas para o organismo, porque tudo que a gente ingere é químico, tá, gente? Mas tem as substâncias químicas nocivas, que são aquelas que não pertencem ao nosso organismo, aquelas que não fazem bem entrar em contato com o nosso organismo. Então, cada além de evitar isso daí, através de uma alimentação mais saudável, você também fortalece seu organismo, você fortalece sua saúde, tá? E a arte entraria nisso também. Além da atividade física, a gente pode incluir. Okada não fala para ninguém ser sedentário. Ele tem um texto dele, por exemplo, que ele já com seus 60 e tantos anos, ele gostava de caminhar, tá? E o que acontece? Ele, nessas caminhadas, às vezes 2 horas de caminhada, ele diz nos escritos dele que ele chegava a deixar os mais jovens para trás, né? Ele andava num ritmo bem forte. Então, ele tinha essa preocupação com a atividade física também, que é uma forma também, até a própria teoria dele de bioenergia trabalha o exercício como uma forma de você acelerar a recuperação natural do organismo, porque ajuda o exercício físico a eliminar as toxinas, né, as impurezas que causam a doença, tá bom? Bom, vamos continuar o vídeo aí que eu já falei bastante. Aí são escritos do início do Japão, expostos lá em Nakano, escritos da língua japonesa. Esse, esse aqui também é outro tesouro nacional, né? Yogata Korin, um artista muito renomado do Japão. E Okada também fez questão de adquirir outro tesouro nacional, que tem também nos museus de Okada, né? O biombo das ameixeiras. Obras ocidentais também, algumas obras. Isso é uma coisa interessante do Okada. Inclusive, em Atami tem o alojamento da MOA, o hotel, né, da MOA, e serve para alojamento para os funcionários dela também. E o que acontece? Nesse hotel, num dos andares, tinha um Renoir, né? Tinham mais quadros, mas que eu saiba, um Renoir ainda existe até hoje lá. Então, o Okada é interessante, que ele, como eu falei com vocês, uma visão ampla que ele tinha de, apesar de ser japonês, e lembrando que era uma época que não existia internet, né? Não existia nem televisão.
Então, mal tinha contato, né, do exterior através do rádio. Mas o Okada ele sempre teve essa visão mais ampla de não ser isolacionista, que é inclusive uma característica que o Japão manteve durante muito tempo. Né? Quem assistir aquele filme O Último Samurai vai ver exatamente quando houve a abertura do Japão na era Meiji. Né? Mostra o conflito, né, dos samurais com a renovação que estava acontecendo no Japão. Né, um filme bem interessante, com Tom Cruise, né, O Último Samurai. Muitos de vocês devem ter visto. Então, o Japão sempre foi muito isolado, mas o Okada, ele que nasceu nessa época, né, na era Meiji, ele tinha uma mente bem avançada para a época dele, porque ele já se considerava uma pessoa universal. Ele não gostava de se limitar a dizer que ele era japonês. Então é bem interessante isso daí, e se mostra nos trabalhos que ele deixou, nas obras que ele deixou, inclusive no museu. Essa vista externa do museu. Agora está indo para Hakone, que é montanha, né? Atami é mar. A entrada do museu. Uns vasos daqueles que nós estávamos vendo são um período bem antigo. Tá? Então, a gente olha assim, parece um vaso qualquer, mas são obras de arte de período assim, de 1000 anos atrás, tá bom? E mostraram muitas estátuas ali também, bem antigas, né, de artesanato, de mais ou menos essa, esse período de tempo, 1000 anos, mais ou menos era isso daí, bem do início do Japão. Jardins, né? A Cone.
As montanhas, mais uma vez, é interessante, né, que no alto das montanhas tem um vulcão, e aqui tem vários hotéis, né, as montanhas e tal, aqui no próprio Hakone, tem, você pode ficar alojado, né, e tem um ofurô em Hakone. Nesses hotéis também tem, nas montanhas, você vai subindo, né, aqui pelas montanhas você tem também hotéis que tem ofurô. Ofurô é a banheira onde você toma banho coletivo, né, e aí o japonês, ele entra nu, né, nesses banhos coletivos, seja no hotel, tem ofurô, tá? Seja lá aqui em Hakone, nas construções de Okada de Hakone, que a região toda é Hakone, tá bom? Então tem também no alojamento, você tem um banheiro e vem água do vulcão, então água térmica, né? Então, dizem que faz bem para a saúde e tal, vem com cheiro forte de enxofre, né? Por causa do vulcão, tem muito enxofre nos vulcões, tá certo? Mas só essa particularidade, que o japonês é comum isso, tomar banho nesses, vamos falar banheiras, piscinas, vamos falar assim, piscinas públicas, tá bom? Chama ofurô, tá certo? E lá eles dão uma toalha antes de se cobrir e tal, mas você vai tomar banho nu lá e para eles, da cultura deles, é normal, tá? Só uma curiosidade. Mas é uma região, tanto a Tami, que é mar, a Baía de Sagami, linda, tá? Assim como o Hakone, montanhas, são regiões turísticas, né? São muito procuradas, e região de pessoas muito ricas, então eu acho muito interessante também, eu particularmente acho isso interessante, que Okada disponibilizou para o povo em geral, não só obras de arte que seriam inacessíveis para essas pessoas, né? Para nós, né? Eu não teria condição de comprar aquelas obras de arte, mas também ele possibilita que as pessoas de todas as classes sociais possam ir nas regiões bem nobres do Japão, como eu falei, né? Então era comum pessoas passarem uma época do ano, né, na praia e outra época do ano nas montanhas. Os grandes milionários do Japão. O Okada, então, ele construiu esses locais e você pode visitar. Então, você pode ter acesso, né? Tanto é que o museu se localiza em Hakone e um outro museu também que ele construiu se localiza em Atami. Então, você tem a beleza do local junto com a beleza artificial das obras de arte que você vê. É isso que eu queria passar para vocês, que museus tem vários, mas o Okada, ele criou o museu dentro de uma atmosfera inteira de integração com a beleza. No caso, a beleza natural e a beleza artificial, criada pelo homem. Isso aí é importante salientar. Já tinha falado de Atami, mostrei fotos de Atami, tem um vídeo também, vai ficar cansativo mostrar muito vídeo, então por isso que eu peguei esse que mostra os dois. Aí não mostra a Baía de Sagami, que é muito linda, mas vocês pesquisem depois sobre Atami, né, Hakone, vejam, tem vídeos aí no YouTube, peguei esse link no YouTube, da própria MO, inclusive, tem disponível no YouTube, e vocês vão poder ver a beleza do local. E a ideia do Okada era estar sempre sincronizando isso, né? Teatro, museu, belas paisagens, então por isso tem também jardins, né? Tem Kyoto, que eu não comentei, que lá é planície, né? Ele construiu também, seria o terceiro modelo de mundo ideal dele em Kyoto, tá bom? E você tem também jardins em Kyoto, ele fez questão de fazer isso. Não tem museu lá, mas tem jardins, é aberto também a visitação. Então, achei bem interessante, porque dentro da filosofia, do método de saúde Okada, tem também a prática de virtudes, né, que se pode falar como prática do bem. Que Okada, ele acredita que quando você, né, lembra que eu falei de energias positivas, você tem pensamento positivo, você gera um equilíbrio energético positivo no organismo. Então, também o cara acreditava que quando você fazia práticas virtuosas, práticas que eram meritórias, práticas que as pessoas tivessem gratidão por você, a gratidão dessas pessoas nada mais seria do que uma energia positiva também, e você receberia essa energia, então isso melhoraria a sua saúde. É bem interessante, eu nunca vi nenhum filósofo, nenhum pensador esse tipo de abordagem, né? Eu acho bem interessante também. Então, por isso ele tinha muita preocupação em gerar conforto, gerar bem-estar, gerar o bem para as pessoas. Então, novamente, ele foi milionário, que seria bilionário hoje,
mas ele, boa parte da fortuna dele, ele usou para proporcionar um nível melhor para as pessoas que não tinham a fortuna que ele tinha. Isso eu acho bem interessante. Né? Ele criou condições para que pessoas pudessem usufruir dos bens dele, né? De certa forma. Então, acho bem interessante a questão da reciprocidade, que até a gente estava discutindo, né, em algum encontro passado, e legal. Então, você vai começar a poupar primeiro para você ter sua liberdade financeira. Então, a ideia desse projeto é que você invista em ações para você ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que você não precisa trabalhar e você poder se aposentar. Não precisa ficar velho, cair nos pedaços para poder se aposentar. Se você tiver sucesso antes, tem muitas pessoas que se aposentam dessa maneira que eu falei, aí com 40 anos de idade. Você está novo, entra com 40 anos, vai poder aproveitar bastante da vida, levando em conta que hoje tem pessoas vivendo até 100 anos. Então, 40 até 100 são 60 anos. Você viu 40, já está independente para viver mais 60. Então, né, é bem interessante isso daí. E muitas pessoas não só tiveram a liberdade financeira, como elas continuaram usando essa estratégia que eu falei para vocês, são várias, aqui duas que eu posso citar, que eu já comentei, o Dácio Bazin e o Luiz Barsi, tá bom? E no final das contas eles ficaram bilionários, então é uma forma também de você prosperar, não só você ter sua liberdade financeira, né? Que seria sua aposentadoria, porque, né, você não precisar trabalhar para se sustentar, isso é uma liberdade financeira. E aposentadoria, quando a pessoa para de trabalhar, né, para seguir outro caminho ou ficar vivendo da aposentadoria. Então, seja liberdade financeira, seja aposentadoria, elas se encontram nesse ponto de investimento em ações. Mas aí é que a gente conversou, né, segundo a filosofia docada, a importância de você ter um altruísmo, de você pensar, beleza, meu mérito, eu trabalhei, eu estudei, eu consegui, eu venci. Lembrar que outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas com o que você conseguiu, né, compartilhando, né, sendo útil. E aí entra a questão que a gente vai conversar daqui a pouco sobre o voluntariado, entra nisso daí. Vamos acabar aqui o vídeo. Bom, finalizou, tá bom? Vou botar agora minha apresentação aqui. Bom, vamos ampliar aqui. Minha câmera. Cadê minha câmera?
Vamos lá. Deixa eu apresentar assim então mesmo. Bom, então, continuando aí nas obras de Okada, tá? Então, nós temos aí a agricultura natural. Aqui está um campo de produção, né? E a agricultura natural do Okada, ele não usa fertilizantes, nem agrotóxico, nem esterco. É totalmente natural, usando técnicas naturais. É basicamente o que ele vê como saúde do ser humano. Para você ter saúde é respeitar ao máximo a natureza do seu organismo. Então, a mesma coisa com a terra. Você não vai jogar nada que não seja da própria terra. Então, por exemplo, você pode usar folhas para poder proteger a terra, para ela ficar mais fofa, mas você não vai usar o esterco não é natural da vegetação, o esterco não é natural do que você planta, entendeu? Muito menos o agrotóxico, muito menos o fertilizante, tá certo? Então ele criou, e com isso ele fala que o alimento fica mais saudável, além de ficar mais barato, porque você não precisa gastar o fertilizante e pesticida, tá certo? Mas principalmente a questão da saúde. Você vai ter. E o impacto ambiental, tá? Vai ser o quê? Vai ser praticamente zero, porque você não tem problema aí. Quando você vai plantar na agricultura convencional, você lança pesticida. E metade desse pesticida, ele vai para a proximidade. Então, vai contaminar a água, que depois a pessoa vai beber, vai ficar contaminado com esse pesticida. Vai contaminar animais, que depois vão ser abatidos, como vacas, por exemplo. E você vai comer aquela carne, vai estar com pesticida no próprio ar. Vai ser transmitido pelo ar, você vai respirar aquilo. Então, tem vários casos de problemas sérios de saúde em pessoas devido à contaminação de pesticida. E você elimina isso através desse método natural. Então, tem muita vantagem. A desvantagem, que não é para mim uma desvantagem, que para áreas grandes você não consegue plantar dessa maneira, mas aí uma vez até eu questionei um especialista nessa agricultura, eu era estudante de química ainda, e ele falou assim, mas por que precisa plantar em áreas grandes? Eu falei, realmente, né? Eu parei, nunca tinha parado para pensar isso. Então, principalmente para agricultura familiar, pequenos produtores, né? Você tem uma agricultura bem viável e que não usa produtos agressivos, como pesticida e fertilizante, que são indispensáveis para plantar em grande escala. Mas aí se pensar nesse modelo que a gente tem de plantio, tá bom? E houve uma grande revolução da agricultura com fertilizantes e os pesticidas, que eles são agroquímicos, na verdade é pesticida, tá? É veneno. Então você joga para matar pragas, né? E essas pragas são contornadas na agricultura natural. Elas existem também na agricultura natural, mas elas são contornadas com técnicas naturais. E Okada ensinou que, na verdade, esses pesticidas atraem mais pragas ainda, tá? Então, por isso que se evita. Assim como eu falei aquela questão do remédio, né, que se evita no método de saúde Okada, não é porque é proibido, mas segundo Okada, isso é uma ação antinatural, você tomar medicamento, porque vai enfraquecer teu organismo. Então, você evita ao máximo no método Okada. Da mesma maneira, não se coloca, né, pesticida no solo, nem fertilizante, porque o cara acredita que isso daí intoxica o solo. Então, você procura usar técnicas naturais e, com o tempo, você tem menos ataque de pragas, né? Porque exatamente não há necessidade de ter nenhum agente para, segundo a teoria do Okada, limpar o ambiente, tá certo? Então, aí está um campo, o Okada estudou a primeira agricultura natural, depois ele praticou, ele teorizou, né? Praticou, teve resultado, ensinou, e até hoje várias pessoas pelo mundo afora, e muito mais até no Japão, onde ele começou as pesquisas dele, usam esse método. Tá aqui um exemplo. O Rito é próximo de Atami, então tem a fazenda, né, de agricultura natural da MA, que inclusive tem curso técnico em agronomia, tem graduação em agronomia, ensinando essa técnica aí, tá certo? Inclusive, pessoas de outros países vão até essa fazenda, né, experimental, para aprender agricultura natural, levar para seus países, né? Inclusive governos enviam funcionários públicos, né, para lá. Aqui, né, na verdade, talvez até tem mais, tem uns 70 anos, um pouquinho mais de 70 anos. Então, observa que aqui tem uma proteção para evitar que pássaros ataquem, né, como se fosse uma tela. E as uvas também elas estão envoltas em papel,
Então, é só isso daí que tem como cuidado, né, para a plantação dessas uvas. Esse solo aqui é tão macio que se você pegar um vergalhão e colocar aqui, você facilmente faz afundar na terra. Então, um dos segredos da agricultura natural, que o solo é macio, então a água ela percola mais, chega mais facilmente às raízes, e as plantas também desenvolvem raízes mais fundas. Então, isso ajuda você a ter um produto de mais qualidade, tá bom? Aqui, criação de gado também, sem usar vacina, sem usar. Aqui em Orrito, né? Faltou aqui, pecuária natural em Orrito, no mesmo lugar, tá bom? Então, não só para agricultura, mas para pecuária também você usa os métodos naturais de criação, no caso, plantio da agricultura, tá? Em São Paulo, estou falando do Japão, que é onde o CADA começou os trabalhos dele, espero que vocês possam ir, né, ao Japão um dia e conhecer. Lá é aberta a visitação, como eu falei, conhecer de perto. Agora tem aqui perto também, né, muito mais perto de nós, tem São Paulo, Mairink, tem um modelo também, né, que fala Zuisenkyo é fazenda, né, seria um protótipo do que o Okada prega. Só um detalhe, que lá em Orrito também tem uma clínica, é porque, peço desculpa mais uma vez a vocês, essa plataforma eu uso, né, conferência web, porque os nossos encontros ficam gravados e eu não preciso pagar, tá bom? Isso aí o governo federal oferece para a gente. Mas tem um problema muito sério, porque tem uma capacidade limitada de armazenamento. Então, eu tive que tirar muitos slides dessa apresentação. Tá? Mas tem uma clínica de método integrativo lá em Rito. Em todos esses lugares, inclusive em Mairink, você tem produção de agricultura natural, tá certo? Você tem Belo, né? Você tem jardim, você tem vegetação, e você tem a clínica de medicina integrativa. Lembra que é o método de saúde Okada. Você tem, então, apreciação do Belo, né, horticultura, você tem aí prática da bioenergia, tá bom? E essas clínicas têm a prática da bioenergia, como já mostrei para vocês, alimentação natural, atividade física, tá certo? Tá vamos dizer, incluso nesses três principais aí. Atividade física tá embutido. E você tem também o voluntariado, que é a prática de virtude. Então, em todos esses lugares você tem profissionais, né? Então, você tem, por exemplo, um médico que é contratado para fazer a análise das pessoas que chegam lá para tratamento, mas você tem também voluntários ajudando no atendimento, ajudando nas práticas de Okada, tá bom? Tem terapeutas profissionais e tem terapeutas que são voluntários. Então, tem um terapeuta lá que ele recebe para estar ali e tem um terapeuta que vai, né, por entender que o método de Okada é você se beneficiar do que ele ensinou, mas levar para outras pessoas. Então, tem muitos voluntários que também atendem. Você vai ter lá na clínica profissionais e voluntários atendendo a comunidade, tá bom? Assim como também as ações da MOA que eu vou mostrar para vocês. Vão ter profissionais junto com voluntários. O método Okada ele não existe sem o voluntariado, tá bom? Porque o Okada ele criou o método dele não foi para ganhar dinheiro, ele criou o método dele para dar um conforto à sociedade. Lembra que eu falei para vocês, ele ganhou muito dinheiro, uma boa parte desse dinheiro, você imagina quanto custou aquilo que eu mostrei para vocês, a Tami, Hakone e Kyoto, né? Imagina os dois museus que ele montou, quanto custou? Ele gastou boa parte da fortuna dele preocupado em criar um mundo com menos sofrimento, né? Vamos falar. Ele tinha muita preocupação com isso, ele achava que o ser humano sofria demais e ele tinha uma vontade muito grande de poder diminuir esse sofrimento, tá certo? Então, por isso que ele criou esse método de saúde. E por isso que esse método precisa de voluntários também, porque, como eu falei, é um método que não visa ao lucro. Se você não visa o lucro, a capacidade de investimento fica limitada. Então, não só ele entende que o voluntariado é importante para a melhora da saúde como um todo, como também para funcionar esse método, ele conta bastante com os voluntários. Então, tem os profissionais, né, recebem para isso, e você tem também os voluntários que ajudam a desenvolver as atividades.
Então, atividades MO eu até coloquei, né? Exercício do voluntariado. Escrevi até hoje isso aqui, porque é bem interessante isso que eu estava comentando com vocês. Tá? E eu falo como uma pessoa que procura estudar o método Okada e sempre caio nesse ponto. Sem o voluntariado, você não consegue obter realmente os seus resultados amplos, vamos dizer assim. Então, aqui, por exemplo, eles fazem festa das cerejeiras, né? No Japão, a sakura, né? A cereja. Você tem... Quando tem o florescimento das cerejeiras, é um evento nacional, então é lá em Mairim que faz a festa das cerejeiras. E tem cerejeiras lá, e elas ficam floridas, é muito bonito. Né? Então, como eu falei, o belo, a festa, ela é a alegria. Então, reunir pessoas para se divertir sadiamente é uma prática que se encaixa no método de saúde Okada. Então, a MMA faz isso. E lembrando que aqui tem a beleza também, tá certo? Então, você vai ter contato, você vai para a festa, tem comida, tem bebida lá e tal, você ri, se diverte, tem música, música é arte, né? E você tem a beleza do próprio local. Voluntários e profissionais fazem todas as atividades que eu estou falando, tá? Aqui pela terra também, em Mairim, como tem um polo de agricultura natural lá, tá? Para pessoas, eu vejo pessoas simples, pessoas comuns, né, que vão e que não tem ninguém assim, fora da média da nossa população, é isso que eu estou falando, pessoas simples nesse sentido, não tem nada de extraordinário nessas pessoas, pessoas assim como eu, como outras pessoas aí qualquer, podem ir lá e colocar a mão na terra. Igual o Rodrigo, por exemplo, que é rato de cidade, eu cresci em capital, nasci e cresci em capital, não conheço praticamente nada de campo, mas vou lá e eu tenho oportunidade, igual essa senhora, de colocar a mão no solo, sentir a terra, sentir de onde vem o alimento que eu consumo, tá certo? Trabalhar na terra, plantar, colher, né? E com isso depois a gente vai e almoça, exatamente. Boa parte do que é plantado aqui é o almoço e o jantar lá em Mairim. Você pode ficar hospedado, né? Lá tem alojamento, você faz suas atividades MOA, se alimenta lá mesmo. Aí o valor é um valor assim, bem acessível. O que é um valor acessível? Putz, eu não sei quanto está hoje, mas a última vez que eu fui lá, pagava R$ 8 o almoço, a janta já estava, juntava o resto do almoço, a gente comia, era bem farto, né? Lá, como tem produção, tem bastante alimento, e é comida gostosa, e pode repetir quantas vezes você quiser. Então, como eu falei com vocês, é simbólico praticamente os valores que são pagos lá. Alojamento também não era caro, tá? Das vezes que eu fui lá, é bem acessível mesmo. A ideia, como eu falei com vocês, é oferecer uma qualidade melhor de vida para as pessoas, tá bom? Aqui já aqui no início, né, fazer palestras sobre o método MMA, trouxe palestrantes de São Paulo, né, e a gente pôde fazer. Também um evento MMA. Lembra que quando eu mostrei o cara, ele estava dando uma palestra? Então, conversar e expor esses conceitos para as pessoas, né? A pessoa poder refletir, se ela quiser, claro, vai da vontade de cada um, mas dá pelo menos oportunidade da pessoa dela ver um ponto de vista diferente do que as pessoas normalmente têm e possa mudar a sua vida a partir disso daí. Né? Porque, na verdade, aqui no Ocidente, a gente trata a doença, não trata a saúde. E o Okada exatamente fez o contrário. Então, aqui no Ocidente até se discute, né, a prevenção da doença em vez do tratamento, mas envolve várias questões políticas aí, a prevenção da doença não é interessante, tá? Porque você vai gastar mais com medicamentos se você tratar a doença, então isso gera um movimento aí bilionário, né, que a indústria de medicamento é bilionária, tá? Além do que você se prevê, se você previne, desculpa, a sua melhora de saúde, seu fortalecimento de saúde, você adoece menos, então você vai menos a um médico particular. Para o sistema público é excelente, porque você tem menos, você tira a sobrecarga do sistema público, você não tomando remédio, você gera menos resíduo tóxico, né? Porque você elimina o remédio na urina, e como eu falei, é um produto antinatural remédio. Por outro lado também, quando um remédio estraga, você tem que jogar isso em algum lugar, você gera transtorno para o sistema, porque você não pode jogar isso
no ralo da pia, por exemplo, que o tratamento da água não vai eliminar aquele princípio do medicamento que está ali. Então, você tem uma série de questões aí que, quando você previne, o tratamento é melhor. Você não só tem uma saúde mais verdadeira, como você também impacta menos o ambiente, inclusive o sistema público. Porque quanto mais gente vai ao sistema público, mais gasto tem que ter. Então, é menos dinheiro para investir em educação, por exemplo. Tá certo? Então, por isso que é interessante esses chamados métodos integrativos. Né? O método saúde locada seria o método integrativo. O que é o método integrativo? É o método que não é da medicina convencional, porém alivia essa medicina tradicional. Então, se você segue o método de Okada, você fica menos doente, tem menos necessidade de ir a médico e tomar medicamento. Essa que é a medicina integrativa, e aí é isso que se propõe o método de saúde Okada. Aqui foi uma apresentação de balé em orfanato, então a gente fala de arte e cultura, né? Quando foi feita essa apresentação, houve também doação, não precisa excluir o aspecto da caridade, né? Não é o aspecto principal nosso, porque a caridade se faz, a pessoa fica dependente. Com o método de saúde Okada, a ideia é que a pessoa se liberte da necessidade que ela tem de receber ajuda. Tá bom? Mas não significa que você não possa dar. Então, nesse evento em particular, houve doação de comida, roupa, né, brinquedos, para um asilo ali da Serra, e, ao mesmo tempo, houve para as crianças uma apresentação de balé, então elas puderam conviver com a arte. Né? O legal seria até, para quem segue, né, o método Saúde Okada, continuar com essas apresentações e até fazer oficina com as crianças, né? Então, seria uma atividade de MOA, pegar as crianças do orfanato e fazer oficina com elas de balé, né? Você ensinar arte, trabalhar arte com elas, melhorar a saúde como um todo. Tem todo um aspecto aí emotivo, né? As crianças geralmente não recebem visitas, então, nesse dia puderam conviver com pessoas, inclusive crianças da idade delas. Né? Por outro lado, para quem está indo também, é uma escola, porque você vive seu mundinho, né? Vive sempre com as mesmas pessoas, mesma realidade, e você encontra uma realidade que muitas vezes você nunca parou para pensar que exista. Então, é por isso que a questão do voluntariado também é importante no método Okada. Na verdade, você pensa que está fazendo para a pessoa, mas você faz, às vezes, mais para você do que você está fazendo para outra pessoa. Assim como em um asilo, por exemplo, né, você vê uma outra realidade. Também tem visita asilo, que já acredito que tem até aí se não tiver nas fotos, como eu falei, eu tive que reduzir bastante o arquivo, mas a MA também já fez várias atividades em asilo, né? No orfanato já fez, por exemplo, também, não só apresentações de balé, mas virada do ano, passar com as crianças, aí, cantando, dançando, né? O orfanato não tem familiares, né, que geralmente vão, as crianças ficam lá só com o pessoal que trabalha lá. Então, uma forma de levar beleza de ação, né, vamos dizer assim, para as pessoas, passar junto, confraternizar, né? E no asilo, Dia dos Pais, Dia das Mães, já foram feitas várias atividades em MOA. Então, são exemplos aí. E eu estou mostrando esses exemplos de atividade em MOA para você, né, refletir o que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia, né, mudar minha rotina. Que é bom, sempre quando a gente muda a rotina da gente, a gente cresce. Porque, obviamente, você vai fazer sempre as mesmas coisas, você fica no mesmo lugar. Quando você muda, você evolui, né, alguns degraus. Então, eu particularmente gosto sempre de aprender coisas novas para poder fazer coisas novas. Então, é por isso que eu trouxe aqui para dar exemplos práticos do que é o método de saúde Okada, né, e inclusive que pessoas possam copiar isso. Aqui, no caso, foi uma pós-graduação em Química, né, no caso, na parte de Educação em Química, onde o método de saúde Okada ele foi aplicado. Então, aqui são formandos em Química, professores, né, jovens professores de Química, que aprenderam sobre o método de saúde Okada para usar com seus alunos. Então, o bacana desse método é que ele é um método prático, não é um método para ficar na teoria, é um método para ser colocado em prática.
Tá? Então, aí está uma turma que teve oportunidade de aprender o método de Okada para aplicar junto a seus alunos, aí faz um efeito multiplicador. E interessante que você não precisa falar que é método de Okada, não quero falar, não tem problema, aplique, pratique, aprenda essas ferramentas, por exemplo, usar a flor, né? Então, no caso dessa pós-graduação, você aprendeu como fazer uma oficina de flor de maneira simples, então melhorar como um todo a saúde dos alunos, né? E a gente espera que isso aí vai impactar em quê? Impactar no aprendizado melhor, assim como usar no material didático, a arte, né? Então, a ideia é você melhorar a saúde do aluno como um todo para que possa ter um rendimento melhor no estudo, tá? Tem vários estudos de uso da arte na educação, seja fotografia, teatro, que mais que isso? Música, tem vários estudos que mostram, né, que isso daí melhora o aprendizado. E, mais uma vez, eu acho o Okada fantástico, ele usou todas as artes. Como eu estou falando, eu já vi estudos, né, eu tenho vários artigos, inclusive, científicos, que falam sobre o uso do teatro, o uso da fotografia, o uso da música, e o Okada, ele trabalhou com tudo, tá? Tudo isso daí. Aqui um workshop de café, tá? Qual a ideia de workshop de café? Eu conversando com um amigo, que é o Rodolfo Querotti, é um instrutor da MOA, ele falou, Rodrigo, no Japão é bem comum a cerimônia do chá. O chá é um produto nacional, né? Vamos dizer, para o Japão. O japonês gosta de chá. Todo lugar que você vai no Japão, você tem chá. Às vezes você não tem água, cara, mas você tem chá disponível. Tá? Você vai, às vezes, a um restaurante e tem lá um barril de chá que você pode beber à vontade, como se fosse água, bem, bem engraçado. Tá? E aqui no Brasil, qual é o nosso produto? Nós bebemos chá também, mas muito mais café. Aí ele uma vez falou comigo, por que a gente não faz, né, uma cerimônia do café? Eu falei, cara, a cerimônia do café, porque só fazer uma observação para vocês, a cerimônia do chá tem todo um ritual. Depois vocês podem até pesquisar aí no YouTube, tá certo? Tem muito simbolismo, e se bebe um chá que é como se fosse assim o próprio chá em si é como se fosse um top dos tops do chá que eles tomam na cerimônia, né? E o próprio chá tem atividade terapêutica no organismo, atividade medicinal, né? Além de todo um ritual que trabalha a mente, né? Enfim, é bem interessante. A gente não tem essa cultura, né, aqui, mas poder fazer um workshop, né? Então a gente podia. Eu fui a uma cafeteria, perguntei lá quanto custava, né? Levar um grupo de pessoas, amigos, parentes, tiveram interesse, alunos, teve uma aluna que foi, levou a irmã dela, né? E o que acontece? Aí fiz um preço lá de aluguel dessa cafeteria, e aqui é um barista. Ele, que até eu tenho contato com ele até hoje, ele se ofereceu para gratuitamente, né? Ele, pô, vem cá, que bacana, vocês estão querendo divulgar café. Eu sou barista, eu sou especialista em degustação de café, em reconhecimento de café e tal. Então, eu tenho prazer, eu vou gratuitamente falar para vocês. Ele é o barista dessa cafeteria, ele vende café para essa cafeteria, tá bom? E ele ouviu eu conversando com a dona, ele foi, pediu licença, se ofereceu, perguntou se tinha problema, não tem problema nenhum. Aí ele preparou os cafés, aqui no caso, não sei se você não vê, tem um café de infusão, né? Você coloca o café, depois você joga a água fervendo, o café vai, sobe, né? A água quente sobe aqui no recipiente, passa pelo café e vai filtrando o café. Tá bom? Foi o primeiro tipo de café, foi um café de infusão, depois bebemos um café expresso, depois bebemos um café com doce, né? Com Nutella e tal. E foi durante esse período também, desse workshop, nós fizemos poesias, né? E cada um fazia, de acordo com, não tem nenhum profissional, né, para ter, cada um fazia uma poesia e conseguisse fazer da criatividade, do que queria expressar em forma de sentimento, a gente declamava essa poesia, e teve uma oficina também de ikebana, que é arranjo floral. Tá? Então passamos uma tarde agradável, não foi um valor alto que nós investimos, e foi bem proveitoso. Tá bom? Então, uma querida amiga minha, que era até professora da UF de enfermagem, né? Infelizmente ela faleceu na pandemia, a Luzimar Luciano, ela estava presente lá e ela gostou bastante, ela da área de saúde, né? Então ela gostou bastante. Tem pessoas também
não tem nada a ver com a área de saúde, pessoas que queriam só ir lá e aproveitar o café e tá bom, vale, pessoas que queriam ser só uma tarde diferente, uma tarde agradável. Então, isso que é bacana do método Okada, que não precisa ter experts, ter especialistas em nada, pessoas que queiram melhorar sua vida como um todo, ter um dia agradável, diferente, uma boa conversa, uma boa bebida, uma boa comida, tá bom? Nada que ninguém possa e não goste de ter, tá? Não. Bom, aqui eu poliglicina mais uma vez, mostrando que aparece no vídeo, né? Mas eu tinha separado aqui para mostrar para vocês. Contei história, né? Que você quer um tesouro nacional, o cara vendeu uma casa que ele tinha, é uma grana, tá? Na casa pequena não, vendeu uma casa, era uma fortuna, uma fortuna. O que é uma fortuna? Putz, vou botar por baixo aí $300.000, tá? Custou esse jarro aí, por baixo, tá bom? E comprou então esse jarro aqui. E expôs, né, no museu. O principal é isso aí, que eu mostrei no museu, esse jarro. Isso aqui é um exemplo de Ikebana, tá? Porque Ikebana é uma arte milenar do Japão, tem várias escolas no Japão, mas o Okada ele criou um estilo simples, né? Então um estilo que você pode pegar a flor no seu quintal e fazer o arranjo. Então lembra que eu falei a importância do belo? O Okada ele falava da importância de ter em casa flores. Então ele criou um estilo de Ikebana e a MO ensina, né? O estilo Okada, né? Vamos dizer assim, o estilo, a ideia do Okada de arranjo floral, que é a Corinca, né? Você pode aprender na MOA. É bem interessante o curso simples, né? Porque os cursos de Ikebana geralmente demoram anos. A pessoa estuda anos para poder chegar ao topo, né? Ser professor, né? Ou professora de Ikebana. E o bacana da Corinca é que você, com algumas aulas, você já se vira, já pode sair fazendo seus arranjos e com o tempo você vai se aprimorar, obviamente, tudo que você faz na vida. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Mas a Corinca não te limita a você estudar anos, anos, anos para poder, vamos dizer, estar pronto, né? Você chega num certo ponto das aulas, você já pode fazer Ikebana, mas você se sente assim incompleto, porque você está lá um ano, você sabe estudar 5, 6, 7 anos, aí no primeiro ano você se sente assim meio incompetente, né? E com a Corinca você rapidamente você já bota mãos à obra. Outro exemplo, ó, olha a coisa singela, olha que simplicidade, né? Flor não é coisa barata, mas o cara nunca falou para usar flores caras, ele falava para usar até do próprio jardim, se fosse possível. E de toda forma, né? Você pode comprar poucas flores, e flores simples, e faz o arranjo, e não precisa ser num jarro, né? Você pode fazer numa xícara, você pode fazer até numa lata. Pega uma lata, limpa direitinho, obviamente, decora a lata com um papel bonito, tá bom? Muitas vezes você tem uma garrafa mesmo, uma garrafa de bebida, umas garrafas bonitas, você pode usar, enfim, é um método que você vai usar a sua criatividade, tá bom? Belo não significa caro, tá? Isso é importante a gente ter noção. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode estar elegante sem estar vestindo uma roupa cara. Uma pessoa está com uma roupa com uma combinação boa, uma roupa limpa, tá bom? Então, beleza e dinheiro não tem uma ligação direta, tá? Então, isso é muito importante a gente falar. Você pode viver o belo usando a criatividade, sem gastar muito, que é até o ideal, né? Não precisa gastar muito para você viver o belo. Aqui outro arranjo também dele. Aqui são fotos que, né, ele bateu das Ikebanas que ele fez, ou bateram da Ikebana das Ikebanas que ele fez, quando ele começou a criar o método dele. Então, isso daí serviu de modelo para se criar, né, para os seguidores de Okada, criar escolas de Ikebana segundo o método dele. Bom, então, finalizei aí, né, no complemento que eu tinha que fazer no método de saúde Okada. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Se tiver, pode colocar aí no chat, ou pode abrir o microfone e falar. Qualquer coisa também pode colocar lá no grupo, tá bom? São as ordens, tá certo? Valeu, então. Obrigado aí. Mais um projeto nosso aí que finalizou. Sexta turma,
tá? A partir do início do ano que vem, quando eu abrir a próxima turma desse projeto, eu vou abrir também uma turma de aprofundamento, tanto de investimento quanto para quem quiser também, médico saúde Okada. Algumas pessoas já falam, eu não quero saber muito da parte de saúde, não. Beleza, vê a parte de finanças, então a gente continua aprofundando. Aí eu vou continuar aprofundando, não, eu vou aprofundar, porque o que eu expliquei para vocês dá para vocês se virarem. Mas algumas pessoas querem saber mais sobre investimento, então eu vou abrir. Tá certo? No mesmo modelo que a gente fez esse. E eu vou abrir então uma turma dessa daqui que vocês fizeram, eu vou abrir uma turma de aprofundamento de finanças, e tem pessoas também que querem saber mais sobre método de saúde Okada, desde a primeira turma. Então eu vou abrir também uma turma de aprofundamento no método de saúde Okada. Aí vai ser esses aprofundamentos, a gente vai ver outras teorias e principalmente prática. Então, quem já fez esses encontros, a ideia é, e a carteira de ações? Como é que você montou? Como está a sua carteira de ações? E também discutir outras estratégias, que não seja de dividendos, e principalmente, né, que a pessoa comece a montar a carteira e a gente acompanhe junto. Então, todos os participantes acompanham as carteiras que estão sendo montadas, discutem, a gente interaja. Tá? E a questão do método de saúde Okada é aprofundar na teoria do que ele fala, né, que com 6 encontros, 4 de investimento e 2 da parte de saúde, não dá para aprofundar. Eu passei uma ideia para vocês, pelo menos, terem ideia do que existe aí. Né? Para investimento já dá para seguir. O método de Okada também, mas são muitos conteúdos. Tá? Só do que Okada escreveu, são mais de 5.000 páginas, né? Então não dá para em 2 encontros falar tudo. Tá certo? Mas dá para vocês aí terem uma noção, e quem quiser aprofundar, ano que vem, tá lá para abril, mais ou menos, eu devo abrir tudo. Tá certo? Vocês têm contato aí, eu vou botar no grupo, vou mandar no grupo quando eu for abrir, essas turmas de aprofundamento. Tá? Então, valeu aí, obrigado, até a próxima.